Cumbia era um vizinho, tinha cerca de 7 anos, acho, ou mais ou menos, ele era pequeno. Vê-lo em estado de decomposição foi algo muito forte para mim, porque ele tinha a idade dos meus filhos, brincava com meus filhos, brigava com meus filhos, e eu o vi desde pequeno. Então esse foi um dos casos mais difíceis que tive que enfrentar em crianças no Centro Médico Forense lá em Veracruz. Olho para cá e sinto um abraço pelas costas. E como que se encostam muito carinhosamente. E eu pensei que era minha mãe. Então eu pego e faço isso como se estivesse me encostando nela e Depois eu... digo, acredita, minha mãe não está? E nós tivemos que verificá-la novamente para poder embalsamá-la. Quando percebemos o vazamento. E isso não era normal. E aí nos demos conta de o que provavelmente o embalsamador que esteve com ela antes havia feito. No território mexicano e mais especificamente no norte do país, foram vivenciadas ondas devastadoras de violência ao longo dos anos, deixando como saldo centenas de pessoas sem vida. Além desses terríveis números, existem milhares de pessoas, talvez como você ou eu, que infelizmente tiveram um final trágico e inesperado. Mas quem são os responsáveis por receber e preparar esses falecidos para o seu descanso eterno? Fique e conheça sua surpreendente história. Hoje trago para você uma entrevista com 2 embalsamadores. Meu nome é Blanca Medina, eu sou embalsamadora de profissão, com especialidade em reconstrução e estética pós-morte. Sou Agustin Rodrigues Medina, embalsamador e aprendiz de Blanca Estela Medina Teles. Bem, comecei trabalhando em uma funerária em Veracruz, depois nos levantamentos com o MP em Veracruz, em Minatitlán. Embora eu gostasse, eu sempre queria algo mais, eu sabia que havia algo mais. Daí passei a ajudar nas autópsias e eu ainda queria algo mais. Então começamos com embalsamamentos um pouco mais profundos e é assim que acabo aqui como embalsamador. Eu gosto muito de trabalhar nisso, além de que desde pequeno estivemos muito envolvidos no assunto do forense. Desde pequeno também nos colocavam programas como Dexter, como Lei e Ordem, Bones ou alguns outros programas similares. Com o MP foi um caso que para algumas pessoas pode ser algo forte. Havia um senhor com as mãos atadas para trás, um arame no pescoço e as pernas também atadas, com as calças abaixadas e jogado na estrada entre Jaltipã e Cozoleacaque. Depois soube-se que era um caminhoneiro. E bem, então vocês já podem imaginar o que fizeram com ele e o jogaram lá. Esse foi o primeiro caso que eu atendi. Eu senti como se eu já tivesse feito isso antes. Coloco as luvas e ao estar lá, o medo se foi, a angústia se foi, as crenças se foram. E eu senti que eu já tinha feito isso antes. E eu comecei, eles me disseram, manipule, mova para cá, mova para lá. Vamos tirar a carteira, temos que verificar isso, temos que verificar aquilo, vamos ver isso, temos que colocá-lo na maca, vamos levá-lo ao Instituto Médico Legal. Tudo fluiu como se eu sempre tivesse feito isso. O primeiro corpo que eu tive que embalsamar foi durante a pandemia, porque tínhamos muito trabalho acumulado e não havia ninguém, eu estava sozinho aqui, eu era da equipe de limpeza, então eu tinha visto como se embalsamava, o que era e o que não era, o que se fazia e o que não se fazia, e então eu me arrisquei, aceitei a missão. Era um velhinho, uma pessoa muito magra e era fácil de embalsamar, então demorei algumas horas, cerca de 5 ou 6 horas embalsamando-o, mas terminei. Há muita diferença em embalsamar um corpo, diferentes corpos, seja autopsiados, seja corpos normais de compleição magra, como nós, ou corpos com obesidade mórbida. Porque o esqueleto como tal é algo delgado, é pequeno, e a obesidade é o que é gordura. Então, a gordura quando vai desidratando, ou assim, vai liberando como líquido, e isso faz com que as artérias e tudo mais fiquem mais obstruídas ou estejam mais abaixo.
E quando estamos abrindo os corpos, toda a gordura vai saindo e nos complica. Às vezes também obstruem muito o que é o trocarde. É uma vareta que usamos para extrair líquidos ou tudo que fique dentro, sangue, líquidos e resíduos. É uma diferença muito grande, de fato. Recentemente tivemos que lidar com uma pessoa de cerca de 200, 250 quilos, que nem mesmo cabem na mesa, mas é um trabalho que temos que fazer. O que usamos? Bem, temos, em primeiro lugar, o bisturi para fazer a incisão, um separador de aneurisma que usamos para separar o tecido, para poder extrair a artéria e separar a artéria da veia, porque é pela artéria que injetamos e pela veia que sangramos. Então, depois disso, usamos a vareta chamada trocarte, ou chamamos de trocarte, que é uma cânula em partes, para poder extrair líquidos, gases, fluido hemático que possa ter ficado. Depois disso, voltamos à sutura, lavamos bem e pronto. Não é muita ferramenta que se precisa para isso, a menos que sejam casos especiais, como no caso das reconstruções, que precisamos de ceras, alguns materiais para poder unir, para poder colar e coisas assim, próteses em algumas ocasiões. Temos o que são obreoles, temos máscaras antigases, trajes cirúrgicos e tudo isso, luvas, temos luvas de exploração e luvas estéreis para cirurgia, que são um pouco mais grossas que as normais, que são de látex. Pois é, risco de se cortar e às vezes a pessoa nem sabia que tinha infecções e tudo isso. Em relação a doenças como a tuberculose, continua sendo contagiosa. Mais que tudo em corpos que tenham algum quadro de anemia, continua sendo muito perigoso por isso. Bem, eles falam conosco primeiro, nos avisam que vão trazer a pessoa falecida. Nós os esperamos, quando chegam, nos entregam o documento, assinam uma autorização onde nos dão permissão para embalsamá-lo, fazer o que for necessário para mantê-lo em boas condições. Em alguns casos, vem também a autorização para poder tirar fotografias de evidências de maneira parcial, não total. E já com esses documentos, o embalsamador chega, verifica, como lá também dá o primeiro banho de desinfecção para evitar qualquer risco, dá o primeiro banho de desinfecção para evitar qualquer risco de contágio de algo que não saibamos, e depois disso procedemos à incisão, procedemos à preparação, novo banho seca, se acomoda no caixão, lá se penteia, se maquia e tudo normal. Quando é um acidente, antes de chegar até nós, eles vão para o necrotério. No necrotério, eles realizam a autópsia e é lá que eles abrem o crânio e retiram o cérebro, justamente para verificar se há algum trauma ou algo assim, ou fraturas. E eles abrem o tórax bem completamente. Às vezes, os médicos retiram o que são partes de órgãos, biópsias, para fazer estudos, análises ou coisas semelhantes. Ou às vezes a família aceita o que é a doação de órgãos e é então que removem órgãos, sejam córneas, corações, pulmões, diferentes partes do corpo. E se nós injetarmos diretamente como fazemos com um corpo comum, todo o formol vai sair, ou tudo o que usamos vai sair, ou por onde o órgão foi removido. Deixamos toda a cavidade vazia, injetamos ponto a ponto, são 6 pontos, cada ponto é injetado, e os órgãos são testados separadamente. Algo que muitas pessoas acreditam é que ficamos com os órgãos e os descartamos. Não os descartamos, eles não nos servem para nada e tudo isso vai com o corpo. Quando vem do Instituto Médico Legal, geralmente eles estão um pouco congelados. Então temos que deixá-los que descongelem, que suem tudo o que precisam suar. Essa é uma das causas mais comuns, ou melhor, é a causa pela qual depois no velório os corpos começam a suar, porque como estiveram na refrigeração ou no refrigerador, eles retêm a umidade e, ao serem expostos à mudança de temperatura, começam a suar. Se você embalsamar eles, nesse intervalo, sem deixar que esse processo termine, é quando, estando no caixão, eles começam a suar. É por isso que dizem que se você secar o suor deles, não, é que cada corpo precisa de um tempo.
Nem todos saem ao mesmo tempo, porque nem todos chegam nas mesmas condições. Depende de muitas coisas o quão fácil pode ser. Não é a mesma coisa um idoso que foi saudável quase toda a sua vida ou toda a sua vida e morre aos 80 anos, do que um idoso que não se cuidava, bebia, fumava aos 80 anos. Não é o mesmo processo, nem a mesma reação, nem o mesmo tempo que levamos, nem tendo essa mãe, quando é uma morte violenta que ocorreu passada pelo seméforo regularmente. Ou ultimamente eles cortam as artérias que vão para o rosto. Às vezes isso também complica para nós. Quando nos deixam livres para poder injetar no rosto, ok, mas é lei que temos que reabrir onde eles já fecharam. Temos que reabrir, temos que retirar órgão por órgão. E depois injetar com a cânula parte por parte. Ou seja, injetar um braço, né, o outro braço, né, um lado do rosto, o outro lado do rosto para baixo uma perna, a outra perna. E me tocou desde um rapaz que andava mal até crianças entediadas. Mas eu acredito que, falando de crianças entediadas, acredito que o mais difícil para mim naquele momento foi Cúmbia, um vizinho. Cúmbia era um vizinho, tinha cerca de 7 anos, acho, mais ou menos, ele era pequeno. E um dia eu o vi correndo e depois avisaram que ele foi levado para o rio. Vê-lo em estado de decomposição foi algo muito forte para mim, porque era da idade dos meus filhos, brincava com meus filhos, brigava com meus filhos e o vi desde pequeno. Então acho que esse foi um dos casos mais difíceis que tive que enfrentar em crianças no Centro Médico Forense, lá em Veracruz. Há alguns meses chegou até nós uma criança que foi atropelada pela ecovia, né? Acho que a criança ia atravessar, não sei como foi o caso, e a ecovia o atingiu. Então o atravessou e o explodiu. Certa vez uma menina entrou para uma cirurgia leve, mas o anestesista a adormeceu. Ela veio para cá com seus brinquedinhos e tudo mais. Então eu não sei porque eu me conecto muito com as crianças. Não tenho filhos, mas me conecto muito com eles e fiquei pensando muito nessa menina, tipo, coitada e assim por diante. Tenho uma sobrinha muito parecida com ela e não sei se me familiarizei ou o que aconteceu lá. Criei um vínculo com a pequena pessoa e a menina estava sempre comigo. Eu dormia e a menina estava lá. Eu tenho uma cachorrinha chamada Swish e a Swish sempre dormia no meu peito. Além disso, era época de frio e ela latia e latia e latia. Então até que minha mãe me disse, não, é que eu acordei quando ela estava latindo e a menina estava parada lá. Você estava deitado enquanto a menina brincava em pé. Em uma pequena vila, perto da área metropolitana, um menino de aproximadamente 10 anos. Anos que trabalhava em uma fazenda com uma pessoa. E ele era de Chihuahua. Ele era, se não me engano, Haranguri. E então ele era indígena, não é? Que ele saiu e caiu em um poço, que ele saiu e caiu em um poço, em um buraco. Mas o menino tinha ferimentos, o menino tinha violações e então tive que cuidar dele. Então foi algo também forte que me tocou, porque era uma pessoa muito pequena. Na verdade, ele estava sozinho em Nuevo León, sem familiares por perto. Demorou muito para encontrá-los, eles nem sabiam. Demorou muito para encontrá-los, eles sequer sabiam. Na verdade, passou muito tempo lá dentro. Com um bebê, foi algo que eu notei que aliviou muito o coração de uma mãe. E a mãe já tinha por si só apesar de que dessa maneira se foi o seu bebê, apesar de que dessa maneira se foi o seu bebê. Chegam, a embalsamamos. E coloquei todo o amor e todo o empenho que pude para que a menina parecesse linda. E eu ouvi a mãe dizer, não vou aguentar vê-la em um caixão. Uma mãe dizia, não vou aguentar vê-la em um caixão. Isso ficou bem gravado. Então o que eu fiz foi que eu a arrumei da maneira mais bonita que pude para que parecesse o mais natural possível. E era uma transferência que iria, se não me engano, para Puebla. Na carruagem vão os rapazes e eles colocam o caixão.
e ela estava mal. Não queria que abrissem o caixão, mas queria vê-la, ou seja, dava para notar uma dor muito forte em seu bebê. E depois que eles colocaram o caixão, eu cheguei com o bebê nos braços. E demos a ela a oportunidade de que parte do caminho ela pudesse levar seu bebê nos braços, para que ela pudesse passar pelo luto, para entender que o bebê já era um anjinho. E depois ela me agradeceu. A senhora disse que isso tinha sido um grande alívio para o seu coração, poder levá-la no caminho em seus braços e poder continuar se despedindo dela. E ela mesma foi quem a colocou no caixão e soltou seu corpo, porque sabia que ela já era um anjinho. Então, acho que essa é uma das coisas boas. Bem presentes, que todos nós embalsamadores deveríamos ter, que temos em nossas mãos a capacidade de curar um pouco o coração das pessoas que estão perdendo um ente querido ou esmagá-los ainda mais. Me causa muita tristeza quando chegam crianças para mim, desnutridas. Houve um bebê que a menina tinha 13 anos e a menina disse que não queria o bebê e a fizeram ter o bebê. Ela o deixou morrer de fome, de frio, e a avó a deixou com tudo e o bebê recém-nascido. E os vizinhos foram os que, ao não ouvir mais o choro, ao não ouvir mais o choro do bebê, foram ver o que estava acontecendo, porque a mãe estava em outro lugar, e perceberam que o bebê recém-nascido morreu de frio e fome. Nos afeta psicologicamente e emocionalmente ver todos esses casos, porque te digo, há muitos. Havia outra garota que, por depressão pós-parto, e maltratava muito o seu bebê. Por isso, uma das coisas que sempre digo é: nem brincando façam isso com um bebê ou joguem para cima, porque o cérebro dele é assim e é muito fácil que se machuque. Então a moça o sacudiu e causou-lhe um coma profundo. O bebê não acordou mais. E que às vezes a minha energia, no momento em que os abraço, carrego ou beijo, se solta, como se isso fosse a única coisa que eles precisavam para poder. Isso já aconteceu comigo várias vezes, quando estão no hospital, quando não estiveram nos braços de sua mãe, porque sua mãe faleceu no parto, ou porque sua mãe ainda está gravemente doente. E eles são trazidos do hospital e não tiveram nada além do tratamento de enfermeiras. E nem todas as enfermeiras são emocionais. Algumas simplesmente fazem o que tem que fazer e pronto. Mas quando eles chegam, eu os abraço, sim, sinto a energia de que eles precisavam disso. Sim, penso muito sobre como a vida pode mudar de certa forma. Um dia você está aqui e no outro algo pode acontecer com você. Então tento ser justo, falo com eles, com todos os corpos eu falo. Não há um com quem eu não fale, com todos. Falo com todos, comento. Ei, eu sou tal pessoa, vou trabalhar com você ou vou te barbear. Ei, como você gostaria que eu te barbeasse? Assim, normalmente temos uma folha e na folha vem barbear, pentear, maquiagem, cor das unhas, cor dos lábios. Então já vem assim, mas ainda falo com eles. Às vezes parece que pessoas deixaram apenas o bigode, mas a família diz que devemos tirá-lo. Eu sempre lhes disse, vamos fazer equipe, não é? Você deixa e eu faço em todos, tanto em crianças quanto em adultos, pessoas da idade intermediária e tudo mais. Recentemente, embalsamei um rapaz que foi assassinado aos poucos. Ele tinha 23 anos, então o embalsamei justamente na mesa de trás e o levei lá em cima e disse, não, bem,
olha o que fizeram contigo, rapaz, e não sei o quê. E comecei a conversar com ele, mas ele parecia meio triste e eu o levantei na mesa, levantei-o com o guindaste. Desde que o levantei, a banda, quer dizer, escorregou, ou então o próprio guindaste voltou a enrolar a corda para trás, ou seja, em vez de subir, desceu, ou quando já tinha a mesa, tudo me manchou de sangue, a roupa, tudo, e aí me vês mudando e fazendo isso. E digo, já rapazes, deixa, eu só vou trabalhar contigo, não estou para te fazer algo ruim. A tua família quer te ver, é ela que vai te... Eu não te conheço, eu não te conheci de nada, mas são eles que querem te ver e vão te despedir. Se você se deixa, vamos trabalhar bem juntos. E tudo legal? Se não, então não posso fazer mais nada. Ele foi embora e não me lembro se comentei com minha mãe ou com a garota com quem estou saindo, que eu disse, ei, embarquei esse garoto, mas ele me deu uma energia muito estranha, muito triste. Eu disse, na verdade, ele foi embora com uma cara muito triste. Nesta parte da entrevista, perguntamos quais eram os casos mais complicados, aos quais eles respondem que são as pessoas que acabam tirando a própria vida e como elas chegam ao necrotério e sentem-se a desilusão vivida. E aqui entra uma parte, digamos, emocional ou espiritual, ou onde eles precisam falar com amor para que o peso desse trabalho, corpos bem, se suicidam porque é pesado. Esse trabalho... Corpos bem, que se suicidam por enforcamento mais que nada, porque muitas vezes eles são os que têm muita depressão e assim por diante, e são pessoas que não transcenderam, então continuam neste plano. Algum mito, alguma vez ouvi que quando morrem por acidente ou são assassinados, o corpo ou a alma continua a sofrer até o momento em que essa pessoa deveria morrer. Então, mesmo que você seja asfixiado, assassinado, sofra acidentes e tudo mais, sua alma continua a sofrer até chegar a hora de você transcender. E é exatamente isso que acontece. Às vezes vem pessoas, uma energia muito, muito pesada. Como você percebe que é uma energia pesada? Você se cansa muito, às vezes você sente que está carregando algo nos ombros? Ou você quer apenas dormir e dormir, não tem vontade de trabalhar? Sua cabeça dói muito? Acho que este ano foi um dos anos em que tivemos os índices mais altos de jovens com overdose e asfixia por enforcamento. Eles percebem que a tristeza não vai embora quando são atormentados emocionalmente e, embora eu quisesse dizer que são atormentados emocionalmente, e embora eu gostaria de te dizer que não há mais nada depois disso, não é assim, não há mais nada depois disso, não é assim, a consciência continua. E há alguns que sim se sentem mais tranquilos. Uma das coisas com as quais eu não concordo é que eles condenam quando uma pessoa decide tirar a própria vida e a condenam a ir para o inferno. É mentira na maioria das vezes. Eles tomam essa decisão porque estão vivendo um inferno dentro deles e não há ninguém que possa tirá-los de lá. E é impossível que haja. E se eles se fecham em si mesmos, tanto que a depressão se torna um abismo negro profundo, onde só caem e caem e caem. E as pessoas que se aproximam, em vez de tirá-los, porque é impossível tirá-los, mas pelo menos ver que há alguém que pode dar-lhes uma luz para sair, os critica, os julga, caem ainda mais, onde veem que a única solução é deixar de existir. É algo muito, muito forte, é muito difícil. Já me deparei com inúmeros rapazes, moças que transmitem o que passaram nos últimos dias, o que pensam. Alguns se arrependem, outros não, outros descansam. Como isso se reflete no corpo? Se falarmos cientificamente, as ações, as mãos, a rigidez, até a maneira como encontramos a marca onde eles tiram a própria vida, seus olhos.
Se falarmos em energia, bem, é algo um pouquinho mais forte e mais preciso. E estava embalsamando e chegou numa funerária. Então a funerária me disse, não, eu trago um rapaz que não sei o que e se asfixiou. Ok, eu digo, coloque-o na geladeira e assim que eu terminar eu o pego. O rapaz, vamos chamar de Raul, não lembro bem seu nome. E aí, Raul, sou Agostinho e vou trabalhar em você assim, assim e assim. Para uma garota. E os embalsamei bem na prancha de uma garota. Embalsamei na prancha, em nós dois. No dia seguinte me disseram, ei, você embalsamou o Raul? Digo, sim, Raul. Tal e tal. Ah, sim, é ele. E aquela garota, sim, ela mesma. Diz, ei, vou te contar algo. Eu digo, o que foi? Diz, eles dois eram namorados. E ele fez uma chamada de vídeo para a chamada de vídeo. E quando a garota abriu os olhos, ele na chamada de vídeo. E quando a garota abriu os olhos, o garoto estava pendurado. E a garota não aguentou com a depressão e se enforcou, também se asfixiou. Ambos sabiam que tinham depressão. O trabalho como tal foi conversar com eles, assim como todos. Trabalhei muito bem. Já tive que embalsamar grávidas que não sabiam. Houve uma garota que sofreu um acidente de moto. Ela faleceu e na autópsia eu removi o útero dela. Não haviam removido o útero dela. O processo com os órgãos separados me pareceu estranho. E me pareceu estranho que o útero estava um pouco inchado. Eu abro o útero e tinha um bebê, eu acho que com uns 3 meses. E os pais não sabiam. Talvez nem ela deu positivo para coronavírus e estava grávida e a mantiveram conectada para ver se podiam salvar o bebê. E não foi possível. A mãe da garota fez tudo o que pôde para salvar seu neto. Ela achou que nunca conheceria o neto. Bem, neto. Eu fiz a cesariana, retirei o bebê, preparei-o, coloquei-o nos braços e a avó teve a oportunidade de poder segurar o bebê. Assim como uma que foi para Veracruz. Fiz o mesmo, coloquei o bebê em seus braços e a família pensou que ela não iria chegar a conhecer o bebê. Eu sei que as energias, os espíritos das pessoas falecidas não vão embora imediatamente. Sim, temos para onde ir e podemos ir no momento que quisermos, mas nem todos vão. E quando eles não vão e estão aqui, há pessoas que estou embalsamando e eles estão parados olhando o que estou fazendo. E às vezes eu explico o que estou fazendo, ou às vezes apenas deixo que vejam o que estou fazendo. Há alguns que já têm o corpo aqui e vêm ver o caixão e estão atrás de algum familiar. Quer dizer, e eu sei que são eles porque eu estive lá, porque eu também estive morta. Porque eu estive lá, porque eu também estive morta no corpo. Estávamos entrando no hospital após o acidente e quando estávamos entrando, eles estavam me carregando, mas eu ainda estava bem, movendo os pés, digamos. De repente, meu corpo cai de joelhos no chão e eu me desprendo dele e eu fico olhando para cima, vendo como meu corpo fica jogado e como quem estava comigo começa a gritar para que me atendessem. E chegam, me levam para o hospital, fazem ressuscitação em mim, me conectam e dizem que eu já não estou viva. Então, como essa pessoa, bem, é meio complicado. Comecei a dizer a todos que eles não iriam me desconectar e que ele não ficaria com aquela ambulância, porque ele iria me levar para outro lugar para me examinarem, porque ele não iria aceitar que eu estava morta. E se eu estava morta, ele iria matar todos eles. Então, de uma maneira gentil, estou te contando as coisas, mas não estou te dizendo os palavrões que eu via, porque eu via tudo.
Eu me via lá e eu via os médicos, as enfermeiras, eu via todos, eu observava tudo, eu estava percebendo tudo. Se ele fosse para lá, eu não ficava com o meu corpo, eu ia atrás dele para ver o que ele ia fazer. E ele foi, se moveu, me levaram na ambulância primeiro para Gomes Farias, porque isso aconteceu em Nicolás Bravo, para Gomes Farias. Da mesma forma, de lá fomos para Cuauhtémoc, que eles também disseram que eu já estava morta, que eu estava morta há algum tempo. De lá, ele me levou para Chihuahua. Quando estávamos no meio do caminho, um enfermeiro se aproxima de mim. Eu estava aqui, meu corpo estava lá, e o enfermeiro sobe e fica deste lado. E começou a acariciar minha cabeça e me disse: minha filha, você é muito jovem para morrer, seus filhos são muito pequenos, você não pode ir. E tirou algo da bolsa. Mas eu estou te dizendo, eu estava vendo meu corpo ali e ele fazendo isso. Meu corpo estava com os olhos fechados e eu estava vendo o rapaz. Ele tirou algo da bolsa e me disse: vou te injetar isso. Ou você vai ou volta. E ele me injetou, diretamente me injetou no braço. E daí senti a puxada e não soube mais de nada. Até que acordei quando estavam me colocando para fazer uma ressonância. Até que acordei quando estava entrando lá. Quando acordei, eles ficaram surpresos. Eles me tiraram, não me colocaram e começaram a fazer perguntas, como que dia era, como eu me chamava, né? Algumas perguntas assim. E eles explicavam como eu havia voltado, né? Isso me ajudou a entender muitas coisas que vivi desde criança. E havia um tio com quem eu conversava e passei anos conversando com ele. E até agora que sou adulta, que estávamos em uma conversa em família, e eu disse lá, perguntei a eles por que ninguém fala sobre as gêmeas que minha mãe Socorro teve, que é minha bisavó. Minha bisavó, eu perguntei por que ninguém me avisou sobre as que morreram. Eles apenas me olharam. Digo sim, as que morreram quando o cavalo se descontrolou, que uma foi esmagada pelo reboque e morreu. Pouco depois, a outra morreu de tristeza pela partida da irmã. Por que nunca falam delas? Eles me perguntam: quem te disse? Eu digo: o tio Balta. Como? Sim, o tio Balta, né? Quando eu ia para a escola, quando voltava, passava pelos muros que estavam em uma casa que já estava desmoronada. Eu digo, e eu começo a conversar com ele, e ele me contou tudo isso. Ele me contou como foi que a cidade foi fundada, onde foram as primeiras casas e tudo isso. E minha mãe voltou e me disse: seu tio morreu cerca de 15 anos antes de você nascer. Foi então que percebi. A energia dele permanecia ali, conversando comigo. Trabalhamos em turnos diurnos e noturnos. Quando há um corpo para embalsamar e se começa cedo ou se começa quando termina, então se trabalha. Era uma pessoa um tanto voluptuosa. Eu a tinha pendurada com o guincho, por quê? Porque foi mais fácil, eu a descoloquei com o guincho, a levantei e assim me ajudou a colocá-las no caixão ou na prancha. Não me responde e você precisa de uma troca de caixão. Não me responde e você precisa de uma troca de caixão. O que podemos fazer? Por favor, me ajude. Eu a ajeito bem bonita no caixão, mas você também vai me ajudar a entrar bem e tudo mais. E eu conversando com ela e viro pra cá e sinto que me abraçam, sabe, assim pelas costas e como que se encostam, muito carinhoso. E eu pensei que era minha mãe, então eu pego e faço isso, assim como me encostando nela. E às vezes ela vem e me abraça e diz: não, você já está cansado, já te coloquei para dormir, ou algo assim. E então eu digo: ah, caramba, minha mãe não está. Eu disse: bem, olha que horas são. Era pouco depois das 3 da manhã. Então, quando eu viro para ver, há uma sombra que vai para aqui. Assim, e Eu digo: senhora, você não me assusta. Eu digo: eu vou colocá-la no tabu. Eu digo: mas você fique tranquila. Eu agradeço muito. De qualquer forma, sinto que você me agradeceu.
Quer dizer, senti como um agradecimento. Paranormal, não acho que seja. Mas sim, a gente se acostuma com isso. Mais do que tudo, bem, é no que você está envolvido. Você trabalha com pessoas falecidas e energias. Algumas não aceitaram que não estão mais neste plano e não querem transcender ou querem continuar com seu corpo. Quando eu ainda estava em treinamento para obter meu documento para ser embalsamadora, estávamos em um laboratório. Bem, você sabe, os estudantes que de repente não se reúnem e vão beber cerveja ou fumar suas coisas e tudo mais. Mas eu era uma das pessoas que estava muito focada, que era o que eu queria, e o que eu queria era aprender. Então eles foram beber e fumar, e eu fiquei sozinha para beber e fumar. E eu fiquei sozinha, bem determinada. Eu dizia assim, se todos os corpos chegarem, eu vou embalsamá-los e vou praticar mais. E de repente o portão se abre, e quando se abre, homens armados começam a entrar, e eu estava lá, só eu disse. Eles chegaram e começaram a trazer corpos, arrastando-os. Eles entraram com corpos e os deixaram lá, uma garota. Quer dizer, ela ainda estava se mexendo, ainda estava convulsionando. Eles os deixaram lá e foram embora. Eu acho que eles nem me viram, porque eles não falaram comigo, não olharam para mim, nada. Como se eu não estivesse lá. Eles chegaram, deixaram os corpos jogados, baleados e saíram. Me tocou um caso, era um garotinho que eles usavam como mulas para passar carregamentos para os Estados Unidos. E ele perdeu um dos pacotes e eles o fizeram comer outro. Está no momento de fazer a autópsia, mas o estômago já está cheio de maconha. Era um garotinho de cerca de 9 anos. De 9 a 11 anos. E me chocou como eles poderiam usar esse tipo de crianças. Ou seja, tão pequenas que podiam. Era uma criança pequena, magra. Talvez fosse muito fácil que ele não conseguisse carregar o que estava carregando e se perdesse. A mercadoria. Mas como se fosse algo banal, fazer o que quer que seja até morrer. Foi algo que eu disse, ou seja, que crueldade. Um dos casos foi uma moça. Quando tudo foi bem pesado, o noivo era o que andava meio mal. Então, quando ele ficou mais forte, ele disse à garotinha que eles deveriam ir embora e fugir. Eles foram juntos, a garotinha fugiu com ele. Passaram alguns anos, eles lá onde viviam tiveram bebê, tiveram filhos e pensaram que tudo já havia sido esquecido. Eles saíram ao OXXO e não apareceram mais até depois. Eles saíram ao OXXO e não apareceram mais até depois. Apareceram desmantelados. Dom Mário defendeu aquela garota porque ele atirou daquele lugar, trouxe-a para mim. Eu estava muito cansada e ele disse, faça isso. Faça isso, porque eu sei que muitas pessoas não vão conseguir fazer. Faça isso. E eu estava muito cansada. Eu disse, não, Dom Mário, não posso. Eu disse, estou muito cansada, me sinto muito irritada, não posso mais. Mesmo que eu quisesse, não posso. Sou humana e me sinto muito cansada. E ele me disse, faça isso. Um menino de 5 anos se aproximou de mim e me disse que queria ver sua mãe. E eu prometi a ele que ele a veria. Não me diga isso, ele já começou a conversar. Não é que o menino tem tal idade. E o levaram lá, ele fica no semestre e isso e aquilo. E eu me sentei e conversei com ele que sua mãe iria vê-lo como se estivesse dormindo, porque o menino, em todo esse caos, tiveram a frieza de dizer a ele como estava sua mãe, que ela não tinha cabeça, que não tinha braços, tudo o que fizeram com ela. Ele foi quem me fez embalsamar, ele foi quem me fez embalsamar aquela garota e reconstruí-la, porque a família não iria.
A família não iria pagar. Porque a garota havia voltado, então não havia muito apego e ainda havia incômodos e tudo mais. E então trabalhamos e unimos, embalsamando parte por parte, procuramos a artéria de cada parte se injeta até que fique bem trabalhada, depois deixamos até que cheguem a um ponto onde já possam se unir sem derramar líquidos, e se une parte por parte, vai suturando parte por parte, e coloca-se novamente a cabeça. Da mesma maneira, se sutura e depois já se envolve com um plástico que temos lá, envolve-se para evitar qualquer coisa, veste-se e tudo, como se nada tivesse acontecido. A época do coronavírus, para muitos foi muito catastrófico, me incluo nisso, porque havia muitos mortos, não foram apenas dezenas, foram centenas de corpos. Nós tínhamos todo o laboratório cheio na sala fria, a área aqui atrás. Na verdade, naquela época eu também estava trabalhando como socorrista, ou seja, era de tudo, você tinha que se envolver em tudo e me coube ir até um funeral. Ao entrar, deparei-me com corpos em decomposição, espalhados por toda parte, exalando fluidos. As pessoas jogavam cal nos corpos, pois não conseguiam lidar com o crematório disponível. Acredito que eles têm 2 fornos, acho. Na verdade, não sei ao certo, mas é por todo o pátio. Eles têm uma área para caixões, eles têm oficina de carros dentro da funerária, eles têm sua área em embalsamar, eles têm suas coisas, e havia muitos corpos, demais, mais de 300. Quando ainda não diziam que era pandemia, foi quando eu adoeci. Assim que me recuperei, fui falar com a Secretaria de Saúde. E eles disseram que, bem, coisas muito feias e fortes estavam por vir e que, bem, Deus nos ajudasse. Isso foi quando foi que pegaram o coronavírus. Então foi em fevereiro. E depois disso, primeiro chegaram 1, 2, 3, 5, 10. Eram mais de 100 corpos que tínhamos e os crematórios entraram em colapso. Havia muitas pessoas muito irritadas por não verem seus familiares. Os médicos desocupavam as macas para poder colocar os mais jovens. Diziam eles e os doentes que tinham a tarefa de dar lugar àqueles que tinham mais oportunidade de sobreviver, e aos idosos ou àqueles que viam que não lhes faziam nenhum esforço. Assim, o corpo foi embalado e colocado no caixão logo após chegar do hospital. E depois o caixão foi embalado e foi colocado na câmara fria. Ao ser retirado e levado para a capela, percebem que o caixão começa a instalar. E todos começaram a gritar que ela estava viva, que ela estava batendo de dentro, que ouviram ela batendo de dentro pedindo para abrir. A família diz isso, né? A família diz que eles ouviram a senhora batendo, pedindo para abrir, que ela pedia para abrir. Eu estava aqui no meu quarto, a senhora da limpeza chega e me pede para ir rápido porque ela estava viva e eu pergunto quem? Ela pergunta, está viva? Ela pergunta qual que é o serviço sendo velado na sala B? Eu como? Ela diz, sim, você está viva. Então eu saí correndo e todos estavam gritando, mas ninguém o abria. Eu até disse a eles, como pode ser possível que se é para quebrar com as minhas mãos, como consegui. Depois nos trouxeram um facão, rompi o plástico, porque nós embalávamos muito bem esse tipo de corpos. Quando abro o caixão, não havia maneira dela ter falado sequer. Então eu rompo o plástico. E quando eu rompo o plástico com a faca e rasgo o saco, a senhora faz isso. E a família ficou ainda mais abalada quando eu vi
a rigidez quando eu vi seus olhos. Eu disse, não, ela já está morta há horas. E então por que você fez isso? Eu disse a ele que o empregador continua a se retrair à medida que o tempo passa. E o mais provável é que ele pressionou os intestinos, mas não liberava o ar que tinha, porque, bem, não havia por onde. No momento em que eu o abro, procura um lugar por onde sair essa pressão, sai pela boca, por isso é que a senhora é isso, mas não porque estivesse viva. Então eles me tiram de lado e uma das filhas chega e começa a beijar, a chorar e a beijar. E eu disse a ela para não fazer isso porque é coronavírus, mas ela não deu ouvidos. Na semana seguinte, adivinhe quem estávamos velando? A filha. Sim, já me aconteceu de os familiares chegarem com pedidos estranhos, não estranhos, mas de suas culturas. Cada um tem uma cultura, então nós temos que aprender como trabalhar com as pessoas e suas culturas. Há pessoas que nos pedem para serem veladas nuas. Uma vez me aconteceu um caso muito estranho. Uma pessoa, não me lembro qual era a religião, desconheço totalmente, mas já a tinham velado em casa desde que morreu. Velaram por 3 dias em casa e chegou aqui em estado de decomposição. E me disseram, bem, faça o que você tem que fazer, porque vamos velá-la novamente e, como eu digo, né, o corpo mal foi encontrado, não tinham visto. A senhora veio e disse, é minha mãe, mas nossa religião, a senhora veio e disse, é minha mãe, mas nossa religião, bem, são tantos dias desde a morte, então nós queremos velá-la por mais tempo. Foi velada na igreja e depois em sua casa, mas a pessoa já cheirava mal, já estava mal, já tinha mudado de cor, de fato já estava se decompondo. Foi a única vez que algo assim me aconteceu. Também me aconteceu em tribos africanas que a família vem e realiza rituais aqui dentro para fazer roupas e tudo mais. Já nos pediram pessoas que, ouça, eu preciso, não sei, de um corpo de um bebê, que assim, eu me dedico a isso, eu me dedico à santeria. E nós de não, nem mesmo eu tenho a responsabilidade dela para não, nem mesmo eu tenho a responsabilidade dela para te vender. E por que eu vou te vender uma pessoa? Quer dizer, como eu enfrento isso? Tenham confiança. Nós, bem, pelo menos nós dois, nos dedicamos ao que é a vida de um embalsamador. Nós não fazemos acordos com outras pessoas. Sempre tratamos com respeito os pacientes e a família. Se você observar, uma das particularidades aqui é que eu estou de alguma maneira aberta. Se algum colega puder chegar por aqui, algum colega pode chegar por aqui e eu tenho câmeras para proteção, porque, acredite ou não, tive que lidar com alguns rapazes que vieram trabalhar aqui e eu não gosto de como eles são tratados. Seja batendo neles, seja forçando-os a quebrar a rigidez ou fazendo piadinhas que nem vêm ao caso. Então eu protejo meus mortos. É por isso que, onde quer que estejam, as câmeras estão no meu quarto. Eu vejo tudo o que eles fazem. Porque já tivemos casos em que soubemos que eles fazem isso com os corpos. Eu te contava sobre uma garota e o marido ciumento a matou. Quando a garota chegou aqui, ela não estava bem embalsamada e nós tivemos que verificar novamente para poder embalsamá-la quando vimos que começou a vazar. E isso não era normal e então percebemos que ele esteve com ela antes. Não sabíamos quem era porque ele não esteve com ela antes. Não sabíamos quem era porque não havia tese, não havia nada. Era como uma funerária de segunda categoria, chamadas de segunda categoria, que são pessoas que às vezes estão do lado de fora de um hospital e dizem, não, olhe, venha comigo e eu faço o serviço bem barato, mais barato. Então, normalmente esse tipo de funerárias você não sabe para onde vão levar embalsamar. A verdade é que eu não quero embalsamar minha mãe, porque minha mãe quer ir direto para a cremação, eu também não vou embalsamá-la. Talvez eu a banhe, a vista, a acomode, porque é algo pessoal, ou seja, é algo muito íntimo entre ela e eu, acho, em compartilhar algo assim. Mas talvez, agora estou dizendo isso, pode ser que mais tarde eu mude de ideia. Eu não gostaria de embalsamar alguém da minha família. No final, te conto, é um lugar que inicialmente me deu um pouco, digamos, de medo, ou como
não sei, arrepios de entrar onde eles trabalham, mas é um lugar... Como Eles são muito profissionais, você se sente tranquilo, não sente nada paranormal, que de fato me deu um tour pelas instalações onde as pessoas são veladas ou nos escritórios dela. E lá é uma casa antiga, isso não apareceu no vídeo, mas lá você realmente sente uma vibração estranha que de fato aparece. Uma das pessoas, das proprietárias dessa casa, mas em contrapartida aqui onde eles trabalham, é um lugar que não se sente nada. E eu te digo que eles são muito profissionais. No final, lembre-se que todas as segundas-feiras são postados vídeos de entrevistas no canal do Pepe Mistério e também tem o TikTok dessas novas entrevistas que você pode encontrar como Embalsamadora Branca. Medina, conhecida no TikTok como Embalsamadora BM ou Embalsamadora Blanca Medina. E em todos estou assim, como Embalsamadora Blanca Medina. Podem me encontrar no Instagram como SoyFollow e no Facebook como Agustin Rodrigues.